Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 24 de janeiro de 2026, 6 horas, horário de Brasília. A Ucrânia encomendou 18 sistemas Iris-T. A Ucrânia incendiou o depósito de petróleo na região russa de Penza. E Putin diz que não adianta esperar pela paz. Quero convidar a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like. Peço a todos que deem um like, que compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A Ucrânia encomendou 18 sistemas de defesa aérea de uma empresa alemã, Iris-T, do fabricante GL Defense. Conforme solicitado, essa declaração foi feita pelo CEO da GL Defense em uma conferência na sexta-feira próxima passada. Segundo Rausch, que é o CEO, a Ucrânia opera atualmente 9 sistemas de disparos Iris-T e está interessada em adquirir as 18 unidades adicionais. A empresa planeja expandir significativamente a produção de sistemas de disparo para os sistemas de defesa aérea Iris-T, SLM e Iris-T, SLS, acrescentou Rausch. A médio prazo, segundo ele, eles planejam expandir a produção para 16 sistemas de ignição em cerca de 2 anos. Se observarmos uma demanda maior por parte de nossos clientes, poderemos aumentar ainda mais a produção, afirmou. A empresa planeja produzir até 10 unidades este ano. Além disso, a GL Defense está trabalhando no desenvolvimento de um míssil de alcance de 80 km chamado Iris-T SLX, que acrescentou Rausch, que a Alemanha já manifestou, na própria Alemanha já manifestou interesse no míssil e que o Egito já o encomendou. A produção em série do Iris-T SLX está prevista somente para 2029. Na semana passada, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky levantou a questão do apoio adicional à defesa aérea ucraniana em uma conversa com o primeiro-ministro dos Países Baixos, no caso, Países Baixos, a Holanda. Zelensky também expressou a preocupação com o fato de aprofundamento do confronto entre os Estados Unidos e a Europa afetar as capacidades da defesa aérea ucraniana. A Ucrânia atacou um depósito de petróleo na região de Penza, na Rússia, e outros locais militares, segundo confirmações. A Ucrânia atacou um depósito de petróleo na região de Penza, na Rússia, e várias outras instalações militares em 23 de fevereiro, próximo passado, confirmou o Estado-Maior ucraniano, ou seja, foi na data de ontem. O governador da região de Penza, Oleg Melnichenko, informou mais cedo que um incêndio havia começado na cidade de Penza após um ataque de drone ucraniano. Eles, como sempre, ficam dizendo que os destroços caíram e inflamaram e o petróleo começou a queimar por causa disso, e aí deu esse incêndio, né? Destroço, pedacinho de asa, não provoca incêndio, né? Muito difícil. O explosivo já explodiu no ar, que é justamente o explosivo inflamável, então não vai incendiar com destroços. Na realidade, inclusive, segundo testemunhas de moradores dos locais, houve um impacto, de fato, que eles viram do drone contra o alvo. E aí que deu uma explosão muito grande, né? Muitas explosões em cadeia, e provocou esse grande incêndio. Até agora, até quando eu fechei esse vídeo, não havia relatos de vítimas, e o próprio governador, o Melnichenko, dessa região russa, disse que foram impostas restrições de dados móveis em meio a esses ataques com drones. Por que os russos fazem isso? Para que as informações do que está acontecendo de ruim para eles, que isso é uma derrota para a Rússia, não sejam mostradas em imagens para fora. E mesmo outras informações, não necessariamente por imagens, mas como com vídeos, né, mas podem ser fotos e tal, não possam ser transmitidas. Ou seja, todas as informações, todos
as transações por imagem na internet foram bloqueadas ali na região, ninguém podia mandar nada para fora. Segundo o Estado-Maior do exército ucraniano, as forças ucranianas atacaram esse depósito, da empresa Penzaneft Produkt, que segundo eles abastece as forças russas, e um incêndio foi relatado. Penza está localizada a cerca de 545 quilômetros da fronteira nordeste com a Rússia. Em 23 de janeiro, as forças também ucranianas atacaram uma estação de radiolocalização, Podlyot, na Crimeia, ocupada pela Rússia, perto do assentamento de Frunze, bem como grupos de soldados russos na parte ocupada do Oblast de Donetsk e no Oblast de Belgorod, no caso nas províncias de Donetsk e de Belgorod. Oblast é sem ser traduzido, mas a tradução seria províncias. Na Rússia, né, que faz fronteira com as províncias ucranianas de Sumy, Kharkiv e Luhansk, segundo informou o Estado-Maior do Exército Ucraniano. A Ucrânia considera as instalações de energia de Moscou alvos militares, pois financiam a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Kiev realiza ataques regulares em territórios ocupados pela Rússia e da Ucrânia, numa tentativa de diminuir o poderio militar dos moscovitas. Um terminal petrolífero perto da vila de Volna, que eu noticiei agora, acho que ontem ou anteontem, né, que também foi atingido, ainda continua incêndio. Os bombeiros não conseguiram debelar o fogo aí na vila de Volna, né, que fica na região de Krasnodar. Então o fogo ali continua e parece que muito intenso, e os bombeiros ainda, segundo informações, vão ter dificuldades, talvez dure mais dias esse incêndio. E também, então, esse incêndio está em curso, né? Enquanto isso, Putin, ao receber os enviados dos Estados Unidos da América, liderados por Steve Witkoff, disse a eles na chegada: não adianta esperar pela paz sem a capitulação da Ucrânia em relação aos territórios. Essa foi a afirmação do Putin ao Steve Witkoff, ao genro Jared Kushner, ao genro do presidente americano e a delegação que estava com eles. E as conversas duraram em Moscou, no dia 22 de janeiro, elas aconteceram, e eles reafirmaram, o próprio Putin, que participou da reunião com Witkoff, ele disse que não há razão para esperar uma solução para a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e foi parafraseado, inclusive, pelo Yuri Ushakov, que é assessor do Kremlin. Eles bateram firme nisso, que vai em sentido contrário à reunião trilateral, que eu vou debater no vídeo das 16 horas, que está acontecendo em Abu Dhabi. É previsto 3 dias, aconteceu ontem, hoje está acontecendo, e ainda amanhã, domingo, em princípio, deverá ter essa reunião trilateral entre Estados Unidos da América, entre a Rússia e a Ucrânia. Aí o Ushakov disse, que é o assessor do Putin, que eles estão interessados em resolver a guerra por meios políticos e diplomáticos. Mas até que isso aconteça, a Rússia continuará a perseguir seus objetivos no campo de batalha. Ou seja, a guerra continua. A Rússia não quer parar, mesmo com as dificuldades econômicas que eles têm, nem mesmo que as dificuldades econômicas se agravem, mesmo que a fome se agrave, mesmo que muitos russos venham a morrer mais, a guerra continua. A conversa entre a delegação do Steve Witkoff com o Putin, que participou em muitas fases pessoalmente, demorou mais de 3 horas, segundo as informações. Segundo Ushakov, Putin reiterou que nenhum acordo é possível sem que a questão seja resolvida de acordo com a fórmula acordada em Anchorage, referindo-se ao encontro entre Putin e Trump realizado em agosto de 2025. Ou seja, ninguém nunca soube que existia um acordo lá, né? Eles fizeram um acordo verbal entre eles, não houve nenhum documento, e depois que começaram a aparecer essa questão que o Putin queria, porque queria os territórios da região de Donbass. Donbass, na realidade, é a região que engloba Luhansk e Donetsk, as duas províncias, Donetsk e Luhansk. E eles fizeram esse acordo. O Putin, acho que o americano, o Donald Trump, tinha prometido
E só que o Zelensky não cedeu, não deu certo, e por causa disso que a situação está se arrastando até hoje. E ele quer que cumpra. Mas esse acordo foi feito entre Donald Trump e Putin. E Donald Trump não tem autoridade sobre um território soberano da Ucrânia. A ocupação russa de Donbass, no leste da Ucrânia, mostra as regiões de Donetsk e Lugansk e também as cidades do mesmo nome das respectivas províncias, né? Que é a cidade de Donetsk e a cidade de Lugansk. As negociações em Moscou se desenrolam em meio à intensificação de atividade diplomática em múltiplas frentes e acontecendo agora essa reunião trilateral também em Abu Dhabi e também em Davos. Só que Davos eu acho que Putin também está perdendo, porque o Zelensky saiu fortalecido, pelo menos junto perante os países europeus, e até com uma posição do Trump que, vamos dizer assim, deu um voto de confiança para ele, apoiando-o em muitas iniciativas, e dizendo que vai fornecer ajuda para a defesa aérea. Vamos ver se de fato vai, né? Segundo o plano russo delineado pelo Kremlin, autoridades russas e americanas também realizarão discussões bilaterais separadas em assuntos econômicos, enquanto um grupo de trabalho à parte relacionado à segurança participará da reunião trilateral. Isso porque grupos econômicos, porque o Putin precisa muito de dinheiro para salvar a Rússia. Ele quer continuar a guerra, mas quer que entre dinheiro, ele dizendo que quer salvar a economia da Rússia, quando na realidade ele vai afundar mais, ele já está descendo acelerado na direção da União Soviética para voltar ao mesmo padrão e vai enfiar esse dinheiro em armamento para tentar conquistar pelo menos mais território ucraniano. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.